Estamos aqui com a professora Roberta Laína, que falará sobre a pesquisa jurídica a partir da graduação. A professora Roberta Laína é doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é analista do Tribunal Regional Eleitoral e é pesquisadora da área de direitos humanos, né? Então, professora Roberta, seja bem-vinda. Nossa palestra, ela partirá, né, dessa proposta da professora Roberta fazer essa exposição, mas também a gente abrirá as perguntas dos alunos, tendo em vista que a professora Roberta é uma pesquisadora desde a sua graduação, então ela faz pesquisa desde a graduação. Então, seja bem-vinda, professora, é um prazer tê-la aqui conosco. Os alunos, né, os nossos alunos, eu não digo o meu, porque são nossos, aqui a gente tem a professora Camila, a professora Letícia, a professora Késia e a professora Joyce, que estão aqui. É um momento de encerramento do semestre, em seguida nós temos a fala do diretor-geral e do diretor institucional, e tem algumas novidades ao final. Então, quem ainda não entrou, entre pela palestra, porque vale a pena, professora Roberta. Sou suspeito, mas sei da grande competência, inclusive é uma das minhas inspirações da docência, e eu digo isso tranquilamente, porque realmente a monitoria, tarde de professores que pesquisam, dá esse senso da gente que quer estar na pesquisa e na docência. Então, professora Roberta, seja a palavra está contigo, e desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite enquanto Faculdade Satélite. Obrigada, Francisco. Boa noite a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse momento. Agradecer o convite ao Francisco, a todos vocês aqui presentes, aos professores, aos professores que estão aqui, os ex-alunos que estão aqui, Iago, Cibele, e dizer que é uma alegria muito grande. Quem me conhece sabe que eu sou alucinada por pesquisa, fiz na graduação, no mestrado, no doutorado, e fui coordenadora de pesquisa de instituição há algum tempo, e gosto, e acho que é um caminho importante, e que muitas vezes a gente não segue ou não faz porque não sabe, né, e acha chato. E eu gosto muito de tentar desconstruir essa ideia que é chato, porque é só para você, né, que é só para você e se formar, não é isso. Pesquisa pode ser bem interessante. Aí eu queria fazer vocês pensarem, refletirem sobre algumas questões, e eu acho que depois a gente pode trocar uma ideia na hora das perguntas, tá certo? Fico à disposição. Eu tinha começado vou apresentar aqui umas telas, poucas telas, para o visual, né, porque é importante a gente ver, a gente trabalha com... Mas antes disso, Fernando, pronto, isso que estava dando a interferência do microfone, já deu certo. Eu vou compartilhar aqui essa pergunta primeira, acho que vocês já estão vendo. O que move uma pesquisa jurídica, né? O que é que está por trás, o que é que faz você querer pesquisar e fazer uma pesquisa, né? O que é pesquisa? Eu não vou fazer uma fala teórica de conceitos, porque isso aí vocês vão no livro, na internet e veem o que é pesquisa jurídica. Não é isso. A ideia é mostrar o que está por trás, dar umas dicas do que é que faz, né, você se interessar por pesquisar, que tem muito a ver com estranhamento, com encantamento, com dúvida, com inquietação, com curiosidade, algo que desperta e algo que mexe com você de alguma forma. Porque se não mexer, não adianta fazer pesquisa. Tem que ser um tema que lhe interesse. Imagina que você vai passar um tempo falando sobre isso, vai ficar estudando, horas na internet também, pesquisando vários dados. Então, não adianta ser um tema que não lhe instigue. Então, o estranhamento, né, essa curiosidade, essa vontade de saber mais sobre um determinado tema é fundamental. Aprendizado, exatamente. Então, imagine que vocês estão lá na aula de direito penal, e aí o professor começa a falar de Lei Maria da Penha, e fala que, solta um dado, que as mulheres negras são maiores vítimas de violência. E você conhece uma vizinha que sofre violência doméstica e ela é negra. E aí você se pergunta, por que será que as mulheres negras são maiores vítimas de violência? E aí você tem a curiosidade de saber mais. E aí, pronto, dá aquele clique. Esse assunto é interessante. Ou então você abre a televisão e vê apresentadores de TV sendo vítima de racismo.
E você tem aula de constitucional, e o professor de direito constitucional vai dizer para você que você tem um direito fundamental à liberdade de expressão. E aí você diz, mas o meu professor de direito constitucional disse que eu posso falar o que eu quero, né? Eu tenho direito à liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo que tem muitas pessoas dizendo que eu não posso, ninguém pode fazer os comentários racistas, por exemplo, que a apresentadora Maju sofreu na televisão. Como é que pode isso? Eu tenho ou não tenho direito de falar o que eu quero? O meu professor não disse que eu tenho direito à liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, estão dizendo que eu não posso falar porque é racista? Então, você se pergunta, você se estranha, você fica curioso para saber mais. Esse é o clique que deve dar para você se interessar em fazer uma pesquisa. É isso que move uma pesquisa. Essa curiosidade, esse estranhamento, essa vontade de saber, essa dúvida, né, desse conflito, que você fica, como assim, né? Como é que pode? Então, você vai passando ali pelo sítio Veiga, e vai ali no Quilombo, e vê a dança de São Gonçalo em novembro. E aí você se pergunta, gente, mas o professor Francisco, na aula de Direito Ambiental, falou do patrimônio cultural, né? A dança, será que é um patrimônio? O que será isso? Será que isso é um direito? Isso é uma manifestação cultural? Tem proteção jurídica essa dança? Ou não tem, não é importante, né? E aí eu quero registrar, fazer um registro do TCC do Isaac, um ex-aluno meu também, Isaac Apolônio, que vocês devem conhecer, a maioria, aí de Quixadá, também um dos melhores alunos que eu já tive. Ele fez o TCC dele sobre a dança de São Gonçalo do Quilombo Sítio Veiga. Ficou lindo, eu li o texto. Então, assim, foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi, né? Enfim, você pode estar passando pelo açude de cedro e se perguntar, quem é que cuida disso aqui? É o Estado, é a União, é o município? Pode cobrar para entrar o cedro? É um patrimônio? É preservado? Não é preservado? E assim, né, para além desses exemplos, você pode se deparar no seu dia a dia, como consumidor, como consumidora, como parte de uma relação comercial, parte de uma relação familiar, ou então, como se interessar mesmo, tá lendo um livro de literatura e pensar, caramba, será que eu posso? O que é que tem a ver literatura e direito? Tem a ver, tem tudo a ver. Existem grandes pesquisas em direito e arte, direito e literatura. Então, assim, são temas que levam você, por algum motivo, a querer saber mais, a ter curiosidade. Isso que é o importante para você querer fazer, é isso que move uma pesquisa. Não escolham temas chatos só porque o professor de vocês ou a professora de vocês quer. Escolham que vocês gostam, temas que vocês se interessam, porque vocês vão passar muito tempo, né? E, assim, tem muitas vantagens de passar muito tempo nisso. Então, assim, tentem pensar que vocês podem ter muitos benefícios, eu vou já falar sobre isso, mas especialmente tentem pensar em coisas que instigam, né? Que aí, quanto mais instigar, mais prazeroso vai ser. E a ideia é essa, que a pesquisa seja prazerosa, para vocês saírem com outra formação. Um aluno que faz pesquisa é totalmente de um aluno que não faz pesquisa, totalmente diferente, porque o aluno que faz pesquisa, ele é um aluno crítico, que pensa por si, né, que tem uma outra visão da realidade, não é aquele aluno que só repete o que o professor está dizendo, que decora o que está nos códigos, na jurisprudência, nas leis. É um aluno com outra percepção, né? O professor Francisco, por exemplo, fez pesquisa, então ele tem um outro perfil diferente de outros alunos que não fizeram pesquisa. Faz muita diferença. E agora vocês estão começando, muitas vezes podem achar que isso não faz diferença, e aí eu peço que vocês olhem para a trajetória de quem fez pesquisa, onde essas pessoas estão hoje, e olhem para a trajetória de quem não fez pesquisa, onde essas pessoas estão hoje. Assim, lógico que não é 100%, mas há uma grande probabilidade de quem fez pesquisa durante a graduação ter grandes sucessos na profissão, porque ela abre portas, né? Você conhece pessoas, você entra em contato, conhece realidades diferentes, e você começa a perceber que você pode ter muitos campos de atuação para além dos campos tradicionais. Então, é isso que move a pesquisa, e eu espero que vocês fiquem atentos a esse clique, né? Fiquem atentos a esse clique. Como é que eu escolho, Roberta, o tema?
né? Como é que eu vou saber o que pesquisar? O que eu faço para pesquisar? Vocês estão conseguindo ver a tela? Acredito que sim. Mas tem várias formas, né? Temas que traduzem empatia, interesse, afinidade, temas que causam estranhamento, dúvida, curiosidade, como já fui falando, temas que se apresentem como problema social, que você busque resposta, ou temas que tenham relevância. E aí fica um pedido parecido. A gente tem uma prática, infelizmente, no direito, que há ainda uma predominância de pesquisas teóricas, de pesquisas de gabinete, chamadas de gabinete, né? E pesquisas que vão dizer o que é que um autor diz, o que é que outro autor diz, e no final faz um resumo e pronto. E é aquilo ali, né? Bem teórico, bem sem muita relevância social. Eu não vou dizer que não é importante, porque toda pesquisa é importante. E, claro, que toda pesquisa precisa de uma etapa teórica. Você tem que estudar, você tem que ler o que as pessoas estão dizendo, né? O que os estudiosos, doutrinadoras estão falando sobre um assunto. A questão é que você pode ir além, e muitas vezes a gente não vai, né? E muitos alunos não vão por não saber a importância que isso tem. Então, eu sempre gosto de incentivar que as pessoas saiam da zona de conforto para buscar temas com relevância social e saiam do mais do mesmo, né? Que vocês pegarem, assim, uma dica, vocês podem ir na biblioteca, ou pesquisar na internet, e tem, às vezes, os TCCs passados, né, disponíveis. Enfim, tem vários caminhos para você olhar temas já defendidos nos TCCs, nas dissertações, e você olhar no direito, você vai ver muitos temas parecidos, né, em direito consumidor, direito previdenciário, direito penal, temas teóricos que são importantes, mas que não saem daquela mesmice. E aí eu sempre gosto de instigar para temas que possam fazer uma diferença, né, que possam fazer uma diferença social. Como é que você pode fazer para escolher? Primeiro você tem que escolher a área temática, né, grande, depois escolher tópico específico, ler assuntos sobre temas, livros, monografias, teses, periódicos, sarará, pensar nos dados da realidade, pensar num problema, fazer perguntas, questionamento e refletir sobre essa importância. Eu coloquei aqui essa árvore, que aí vocês podem ter uma ideia mais visual de como seria uma ideia de como escolher o tema, de como começar, né? E aí vocês vão aprender mais para frente, e acho que já devem ter tido uma ideia disso, que o direito se divide, né? Direito público, privado, constitucional, administrativo, civil, e aí tem várias subdivisões. Então, com o tempo, vocês vão ter afinidades, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de direito privado, eu gosto mais de direito público, então eu nunca fiz pesquisa em direito privado, né? Minhas pesquisas foram todas em direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo, porque é a área que eu tive mais afinidade. E aí, quando eu conseguir delimitar qual é a área que eu gosto, dentro dessa área eu também vou ter várias. Por exemplo, em direito constitucional, eu posso ir para o lado dos direitos humanos, posso ir para o lado do controle de constitucionalidade e várias outras áreas, eu botei só como exemplo. E dentro dos direitos humanos tem vários temas. Por exemplo, aí eu posso ir para o lado das minorias, para o lado da liberdade de expressão, e aí dentro disso também tem várias outras possibilidades. Então, você ter uma ideia de como essa árvore do direito funciona é importante também para que você tenha uma visão ampla, geral, para depois você ir afunilando, porque a pesquisa ela tem que ser bem fechada, bem delimitada, no tempo, no espaço, com recorte, né? Eu vou dar exemplos para vocês já já. Então, são dicas aí que vocês podem ver para como escolher o tema. E, assim, o aluno do direito é um aluno que precisa ler muito. Eu acho que se vocês devem ter ouvido falar disso no primeiro semestre. O instrumento de trabalho é a leitura, os livros, né? Então, vocês vão ler muito, e vocês vão ter muito acesso a muitas notícias. É importante estar atualizado, ver os sites jurídicos, como o Conju, assinar algumas colunas, né? Eu gosto muito do professor, quem já foi meu aluno sabe, do professor Lênio Strecker, e toda quinta de manhã ele coloca lá, então toda quinta de manhã eu acompanho o que ele escreve, e aí você vai se atualizando, vai vendo as discussões, e eu botei essa montagem com essas fotos para ilustrar que são as notícias que vão chegando que podem dar o clique da pesquisa, né? Então, pensem no clique da pesquisa, aquele assunto que vai fazer você, caramba, eu quero saber mais sobre isso, caramba, que interessante, eu quero estudar mais sobre isso, por que será que isso é aquilo e o outro? Um dia desse eu estava
eu estava corrigindo uns projetos de pesquisa, e fiquei surpresa com a sacada que o pesquisador teve, né, era de outra instituição que me convidou para ser avaliadora. E aí, era uma pesquisa que falava do Tribunal Penal Internacional, em Haia, e eles constataram que os maiores clientes do tribunal, os maiores investigados nesse tribunal, eram os países africanos. E aí, a pergunta da pesquisa é, será que tem alguma coisa a ver com colonialismo, com uma subordinação? Por que os países africanos são os que mais têm processo no Tribunal Internacional? Eu achei uma sacada tão interessante que eu fiquei curiosa para ler a pesquisa depois. E é isso, você fica, caramba, que legal, né, a pessoa pensar nesse problema. E assim, e aí é um mundo, o céu é o limite, porque é infinito, né, assim, tem muitas áreas, e cada vez mais a gente estimula pesquisa interdisciplinar, com várias áreas do conhecimento, não é isso, só o direito, é direito à antropologia, direito e a medicina, direito e a filosofia, direito e a sociologia, enfim, quanto mais interdisciplinar, melhor. E aí a gente pode, né, ampliar as possibilidades de pesquisa. Então, assim, vocês podem pesquisar sobre a água, direito à água que estão querendo tirar, né, o Quixadá que tem seca, tem tudo a ver, descarte de resíduo, quando eu morava aí tinha um problema no lixão, não sei se ainda tem, e o meio ambiente, patrimônio cultural, a cidade riquíssima em patrimônio cultural, seja material, seja imaterial, né, tem aí literatura com a Raquel de Queiroz, e tem dança de São Gonçalo, e tem o Cedro, e tem um monte, a Magé, enfim, tem um monte de opções aí de patrimônio cultural, material e imaterial, que dariam excelentes pesquisas, né, olhar aí para a Câmara Municipal, quantas mulheres tem, por que tem pouca mulher na política? Mulheres negras, existe alguma mulher negra que já foi da política, né? Na sala de aula, professores, quantas pessoas negras tem, por quê? Comunidades isoladas, e aí mandar um abraço de novo para o Iago, Choró, né? Tem aí perto, não precisa ser em Quixadá, pode ser perto. Inclusive, a gente tinha um grupo de assessoria jurídica popular, o Caju Psitiá, e fizemos algumas apresentações, pesquisas, inclusive, os meninos apresentaram, os meninos, eu chamando vocês de meninos, eu acho que o Iago, talvez, o Isaac, eles apresentaram no encontro de pesquisa da Unifor, esse trabalho sobre o Caju Psitiá, que era um trabalho da comunidade isolada que existe, que é o Cafundó Escondido, duas, né, que existe lá em Choró. Então, assim, tem muitas possibilidades. E, para além disso, tem um mundo aí para vocês descobrirem, né? E aí fica esse convite para vocês pensarem em temas de relevância social, de temas importantes para o município de vocês, para a região de vocês. Não deve ter só gente de Quixadá aí, das regiões perto. Sempre vai ter alguma coisa que vai instigar você a querer saber mais, a querer escrever, e a querer contribuir de alguma forma, porque você contribui para a questão, né, quando você se debruça sobre ela. E aí a segunda pergunta que eu faço, para vocês anotarem, pensarem, tirar foto, quais os benefícios? Por que é que eu vou fazer pesquisa se eu posso só fazer minhas provas e passar e acabou, né, sem, enfim. É como eu falei, você tem vários caminhos, você pode ser só aquela pessoa que cumpre tabela para ter o diploma e pronto, e você pode se destacar e ter um futuro brilhante, como eu tenho vários depoimentos, e o professor Francisco, talvez aqui, neste momento, seja o maior deles. Faz uma diferença enorme, né, faz uma diferença enorme. Você vai escrever, você vai virar autor e autora, você vai escrever artigos com seus professores, você vai escrever livros, você pode escrever um livro, eu organizei 2 livros na graduação, no mestrado muitos vários outros livros, você faz coisas que você nunca imaginou que você ia fazer. Eu tive uma pesquisa no mestrado, acho que foi no mestrado, sobre turismo sexual, na Unifor. Eu fiz um site, eu sou formada em Direito, não sei absolutamente nada de fazer site, mas precisava fazer um site, a gente não tinha dinheiro, porque não tinha o dinheiro da CAPES, acho que era do CNPq, era pouco. E a professora perguntou, alguém quer se arriscar a tentar descobrir como é que faz um site? Eu falei, eu sou curiosa, todo mundo que me conhece sabe, eu disse, eu vou fazer um site. E fiz o site está no ar até hoje, e mostra aí alguns dados sobre o turismo sexual no Ceará. Então, ele instiga você a fazer coisas que você nunca imaginou que ia fazer e que tem uma grande relevância, né?
assim, que é importante para o tema, para o assunto, você estimula a sua criticidade, como eu falei, você para de pensar pelos outros, você pensa, né, aquilo que o Paulo Freire tanto quis, que a gente vai acabar com a educação bancária, que você só repete. Se você for só para repetir o que todo mundo diz, você não precisa, né, fazer muita coisa, é muito simples. E aí o momento é até oportuno para isso, porque tem muita repetição de pensamento pronto, as pessoas não pensam mais, recebem, compartilham sem ler. E quando você faz pesquisa, você fica uma pessoa crítica, que você desconfia, que você vai atrás de saber, né, o que é aquilo. Então, assim, tem muitos benefícios. Sem falar do networking, você conhecer as pessoas, conhecer lugares, viajar. O Iago, que está aqui, acho que ele apresentou na Unifor mais de uma vez, né, porque existe, eu vou já falar disso, como você faz essas pesquisas, onde você apresenta os encontros de pesquisa, vocês podem participar dos encontros de todas as faculdades, não só da de vocês, quando tiver. Então, eu lembro do Iago na Unifor. O Isaac, quando eu morava no Rio, na época do doutorado, ele foi apresentar uma pesquisa comigo no Rio, na UF, na Universidade lá em Niterói. Ele foi para BH apresentar um trabalho nosso também. Então, assim, você viaja, você conhece gente, você faz amizade, você tem contatos, e isso abre sua mente, né, abre suas portas para a sua profissão, para o que você quer, faz uma diferença, assim, que vocês não fazem ideia, né, eu sempre dizia isso para os meus alunos, tipo assim, se eu estou numa banca de avaliação, tem 2 vagas, tem uma pessoa que fez pesquisa, outra que não tem, a que fez pesquisa provavelmente vai passar, só se ela tiver tido um azar muito grande, e na hora de um branco ficar mudo e não disser nada, porque no normal, a pessoa que faz pesquisa tem outro perfil de fala, de ser desenrolado, de falar em público, de ir atrás, né, tipo assim, aquela pessoa que você pede uma coisa e se ela não sabe, ela vai descobrir, que o ideal é isso, não sei não existe não sei, se você não sabe, você vai atrás de saber, e o aluno pesquisador é esse aluno curioso, que vai atrás, que não deixa que as coisas, que não sabe, que sempre dá um jeito de saber mais, né, então, são muitos os benefícios de uma pesquisa. Aí, ó, aprofundar conhecimento, refletir sobre temas específicos, questionar o senso comum teórico dos juristas. Eu vou fazer um parênteses, né, do senso comum teórico, para dar uma dica para vocês lerem o Vará, Luiz Alberto Vará, um professor argentino que já faleceu, conheci pessoalmente, maravilhoso. Ele tem um pensamento crítico, muito crítico, ele vai totalmente no sentido contrário do normal que vocês vão ver nos manuais, mas é importante ter uma visão, né, ele fala do amor, ele fala do direito do amor, ele fala do carnavalizar o direito, ele fala de despinguinizar o direito, né, em referência aos termos que os profissionais do direito usam, então uma visão crítica do direito que é interessante a gente ter, né, não que você concorde ou vá seguir, vá ser igual, mas que você saiba que existe um outro mundo, né, e o professor Vará, ele falava do senso comum teórico dos juristas, que é aquele igual, senso comum, né, senso comum do pensamento jurídico, que é aquele mais do mesmo. E a ideia da pesquisa é você sair desse senso, né, questionar esse senso comum, enfrentar esse senso comum, desafiar, ter a ousadia de desafiar, né. Aí, voltando aqui para a nossa tela, analisar problemas sociais e jurídicos e propor soluções, investigar dados da realidade, ter opinião e colocar em debate, compartilhar conhecimento e exercitar a criticidade. Então, como vocês podem ver, são muitos e muitos benefícios que uma pesquisa jurídica pode trazer. E você, só praticando é que você vai saber, né? Agora, eu quero só que vocês pensem nessas perguntas e, se um dia vocês forem fazer pesquisa, né, vocês lembrarem desses benefícios todos que eu estou tentando aqui mostrar para vocês, ainda que de forma rápida. Roberta, como iniciar? O que é que eu faço para iniciar uma pesquisa jurídica? Né? Antigamente, o pessoal mais tradicional achava que só quem no mestrado e no doutorado, né, que pesquisa não era para graduação. Hoje não, hoje já tem mais algumas pessoas mais abertas e dispostas a entender que a pesquisa ela pode começar na graduação, sim, né?
e que o aluno ele pode ser não só um mero assistente do professor doutor, do professor mestre, mas também um pesquisador, e tem excelentes pesquisadores na graduação. Eu vou falar de novo do Isaac, porque o Isaac foi o aluno que mais fez pesquisa comigo na graduação aí em Quixadá, e eu vi a evolução dele do primeiro semestre até o final, e depois a gente já estava fazendo artigos juntos, que eu ficava impressionada, né, com a evolução de aperfeiçoamento, de mudança, até de escrita, né, de jeito de escrever. Então, assim, a pesquisa dá essa possibilidade, e eu sou uma defensora de que sim, a graduação já é um espaço para pesquisa. Como é que você chega nisso? Voluntariamente, tendo proatividade, que eu acho que a gente é uma habilidade desse século, né, eu acho que você tem que ser proativo, ter iniciativa, não ficar esperando por ninguém. Você pode convidar um professor, o professor Francisco, olha que tema legal, vamos pesquisar, né? Professora Cibele, olha que tema maravilhoso aqui, vamos pesquisar sobre isso. Ou você pode também ser convidado, convidada por um professor, por uma professora. E também, aí você vai, se você for um bom aluno, né, se você se mostrar um bom aluno, uma boa aluna, há essa possibilidade. Eu já fiz vários convites aos meus alunos e alunas, quando eu via que havia interesse e havia grande chance da parceria dar certo, né, porque tem que ter uma parceria. Então, a voluntariedade ou o convite. E também participando de grupos, né, grupos de pesquisa, grupo de estudo, tudo que abrir na faculdade, faça. Vai abrir o grupo de estudo, faça. Vai abrir o grupo de pesquisa, faça. Vai ter um encontro de iniciação científica, faça, participe. E aí é uma forma fácil de começar. Você escolhe um tema, faz só um resuminho, e normalmente você escolhe a apresentação oral, falando, que aí você vai treinando também, né, falar em público, que é importante no direito, quem é tímido tem que começar a treinar isso, e também você pode apresentar um pôster, né, num local, assim, normalmente um salão, onde os banners, painéis ficam expostos, as pessoas vão trocando ideias, e você pode fazer isso no encontro da faculdade, como pode fazer fora, na UES, na Unifor, aí nas outras faculdades, aqui em Fortaleza, então, assim, em outros estados, né, disse para vocês que a Isaac foi para BH e para o Rio, tem muitas possibilidades, né, de encontros, de estudos, de pesquisa. E a monitoria, né, o Francisco me disse que aí vai ter um edital de monitoria, a monitoria também é um ponto que vocês podem fazer pesquisa, é um projeto institucional que permite a pesquisa. Então, a minha dica é, tudo que a faculdade lançar, avance em cima com gosto de gás, porque isso vai fazer a diferença, né? Se você quer seguir a carreira docente, você tem que fazer monitoria. Como é que você não vai fazer monitoria se você quer ser professor ou professora, né? Então, assim, é importante ficar atento. E nos momentos de lazer também, vou dizer para vocês como é que eu conheci minha professora orientadora lá no Rio, no doutorado. Fui para um grupo de estudo, de pesquisa, pensava em uma outra pessoa para ser minha orientadora, um professor, depois pensei na orientadora, uma mulher, e aí uma amiga da sala disse, Beta, vamos beber depois do grupo? Vamos. E aí, nesse vamos beber, na mesa de bar, eu conheci Vanessa, que hoje é minha grande amiga, como se fosse uma mãe, e também foi minha orientadora durante o curso. Foi na mesa de bar depois do grupo de estudo. Então, fiquem atentos, né, para esses momentos de lazer também, onde vocês podem ter mais contato com os professores, com as professoras de vocês, para encontrar a pessoa certa, porque, assim, além do conhecimento, tem a parceria, né, a afinidade, é uma pessoa que vai trilhar um caminho com você, então é importante que tenha também essa afinidade. Então, essa aí é como fazer, né, o que é que eu faço para como iniciar uma pesquisa jurídica. Aí, ó, iniciativa própria, convite, para quem está acompanhando a tela. Grupo de pesquisa, o grupo de estudo, iniciação científica, encontro de pesquisa, monitoria, certo? E a próxima pergunta, a pesquisa jurídica deve ser teórica? Francisco, eu não estou conseguindo acompanhar meu tempo. Eu acho que eu saí. Não, tá tranquilo, professora, tá dentro ainda do tempo, viu? Tenho quanto tempo, só para eu saber? Ainda tem mais de 10 minutos. Tá, ótimo. Então, deixa eu passar aqui, porque eu voltei. Isso 10 minutos antes de abrirmos as perguntas, que eu acredito que os alunos sejam aí cheios de perguntas, porque eu estou acompanhando aqui no grupo do WhatsApp e eles estão comentando, né, dizendo
gostando da palestra, que corra lá, assistam, né? Que Então, acho que ótimo. tem uma pergunta aí da turma. Tá certo. Então, vamos tentar agilizar aqui, porque eu queria falar algumas coisas para vocês. A pesquisa tem que ser teórica? Não, pelo amor de Deus, não, jamais. Ela tem que ser teórica também. Você começa sabendo a teoria. Então, se eu vou falar sobre racismo ou liberdade de expressão, eu vou estudar os autores que escrevem sobre racismo, sobre liberdade de expressão, sobre direitos fundamentais. Se eu vou falar de violência doméstica, eu vou ler a Lei Maria da Penha, vou ler as autoras, ler os autores, e vou saber. Pronto. Mas você não fica só nisso, porque é aí que é o grande, né, X da questão. Você vai para campo, você vai fazer pesquisa de campo, que é, para mim, uma das melhores coisas que a pessoa pode fazer na faculdade, na vida, né? E aí eu poderia, assim, a gente teria que ter várias aulas para falar só de pesquisa de campo, mas o que eu queria deixar de mensagem para vocês é a diferença que faz, porque imagina, quando você faz uma pesquisa de campo, só você tem aquele resultado, você faz uma entrevista com uma pessoa, quem mais sobre aquele assunto vai ter aquela entrevista? Ninguém vai ter. Só você vai ter aquela entrevista para acrescentar naquele tema. Então, você vira doutrinadora. Você não diz só o mesmo que todo mundo está dizendo. Você diz que, além disso daquilo, tem aquela entrevista, tem aquele resultado do grupo focal, daquela observação que você fez. Né? Você vai a campo, você vai observar, você vai falar com as pessoas. E pensar que você vai contribuir de um modo diferente e único, que ninguém mais tem. Aquela visão é só sua, porque só você fez aquele campo, né? Só você fez aquela pesquisa. Sem falar que sai do muro da universidade, da faculdade, e vai para a rua, e vai para o social. É uma forma também de ligar o ensino, a teoria, né, à prática, à realidade concreta da vida. Porque muitas vezes, infelizmente, vocês vão ver que o nosso querido direito, ele fica um pouco distante da realidade social, e muito na teoria, nas leis, nas decisões, o que o STF está dizendo, tá, e a vida concreta pulsando lá fora, né, o que é que eu vou dizer sobre ela? E aí a gente pode ver que na pesquisa há um espaço para aliar isso, se eu fizer pesquisa de campo. Eu coloquei aí só uns exemplos, né, de entrevistas, de técnicas de pesquisa de campo. Entrevista, questionário, grupo focal, observação participante, e vou dar uma dica para vocês para olharem a rede de pesquisa empírica em direito, uma rede recente que eu conheci na época do doutorado. Eu estou aqui com um livro, não sei se vocês conseguem ver, Francisco me pede esse livro, que eu acho que eu tenho o PDF dele, Pesquisar Empiricamente o Direito. É a primeira publicação dessa rede, é uma rede que vem com o objetivo de estimular a pesquisa empírica no direito, que ainda é muito iniciante, há uma resistência muito grande à pesquisa empírica. Então, é importante que a gente comece a avançar nisso. E tem coisas aqui maravilhosas, né, que vale muito a pena. Estava vendo aqui uma pesquisa sobre grupo focal com prisões. As pessoas fizeram grupo focal, que é tipo uma técnica que reúne pessoas ao mesmo tempo, assim, não dá, eu nem queria que ter uma aula sobre grupo focal. E falaram com mulheres presas, gestantes, lactantes, sobre a maternidade dentro da prisão. E aí tem conclusões belíssimas. Tem outro que eu achei interessante, que é uma observação participante de uma advogada que atua no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela contando a experiência dela como advogada e trazendo essas percepções aqui na técnica da observação participante. E aí eu quero falar um pouquinho da minha pesquisa, né? Eu acabei de defender o doutorado e entrevistei 7 pessoas. A minha tese é sobre candidaturas fictícias de mulheres nas eleições, as candidatas laranjas, né? Que são candidatas só para fazer de conta e ajudar os partidos. E eu entrevistei 7 mulheres, 7 candidatas que foram candidatas laranjas, que eu prefiro chamar de candidatas fictícias, e para mim foi uma coisa maravilhosa, apesar da dificuldade. Foi muito difícil, passei muito aperreio, quase não consigo falar com elas. Até hoje um me bloqueia, não falou, me bloqueou no celular, mas eu consegui falar com 7, graças à ajuda de muitas pessoas, em vários municípios do Ceará. Eu fiz essas entrevistas e elas fizeram uma diferença enorme. Vou dar um exemplo para vocês. A minha tese, uma das partes que eu faço, é propor uma tipologia de candidatas fictícias. Quais são as espécies? Então, eu detectei 11 tipos de candidaturas fictícias de mulheres e faço
um quadro, né, dos tipos, né, quanto ao consentimento, quanto ao resultado, e divido isso em 11. Existem 11 categorias de mulheres, de tipos de candidaturas laranjas, ou fictícias, de mulheres nas eleições, né, que são para o cargo de vereadora. Dois ou três desses tipos, eu acho que 3 desses tipos, para ser mais exata, eu encontrei nas entrevistas. Se eu não tivesse feito entrevista, eu não teria sabido desse tipo. E a minha classificação, em vez de 11, tinha menos. Entendem? Então, assim, para mim foi fundamental. E, para além disso, ela confirmou a minha tese, porque a minha tese é que toda candidatura fictícia ou laranja dessas mulheres é um tipo de violência política, né, um tipo de violência de gênero diferente. A Lei Maria da Penha fala de violência política, física, patrimonial, mas a violência doméstica, das relações pessoais, interpessoais. Eu estou falando da violência política, é outro tipo, que não está abarcado pela Lei Maria da Penha. É um tipo de violência novo, ainda não muito estudado no Brasil, infelizmente, a gente está começando agora. E a minha tese é de que essas candidaturas são, sim, violência política de gênero. E as minhas entrevistas todas confirmaram a minha hipótese de pesquisa. Então, assim, para mim fez uma diferença gigante, porque eu não teria esses resultados se eu não tivesse feito essas entrevistas. E, para além das entrevistas, eu fiz um relato de experiência enquanto servidora. Antigamente tinha um preconceito em relação a isso, né? Será que eu posso dar um depoimento pessoal? A pesquisa, tinha um mito de que a pesquisa tem que ser neutra, imparcial, objetiva. E isso tudo está mudando, né? Existem as chamadas metodologias feministas, anotem isso também para vocês pesquisarem, porque as autoras feministas, elas vêm mostrando como a pesquisa ela é totalmente diferente disso que sempre se disse, né? Ela é situada, ela é parcial, o conhecimento ele é parcial, é localizado, né? Você fala de um lugar, de um ponto de vista, né? As pessoas chamam até de lugar de fala. Quando eu falo do meu lugar, de mulher, da classe média, de mulher servidora pública, do Ceará. Então, eu tenho uma visão de dentro, eu tenho uma visão de servidora da justiça eleitoral, eu não tenho uma visão de candidata, eu nunca me candidatei. Já a candidata, quando ela fala para mim, ela fala de outro ponto de vista, mas eu posso juntar tudo isso é conhecimento científico, sim, né? E muito mais rico do que se eu ficar só nos livros. Se, nesse tema, eu fosse fazer uma pesquisa teórica, eu não tinha 50 folhas, não tinha. Por quê? Porque não tem, se vocês procurarem sobre isso, não tem doutrina, não tem autores nem autoras escrevendo folhas e folhas sobre isso. Não tem ninguém que propõe uma tipologia. Então, assim, eu tive que sair dos livros, ir para campo, né, construir minha própria tese e construir doutrina, porque é escasso, né, nesse tema, por exemplo. Então, assim, a pesquisa de campo, ela dá uma diferença, ela faz uma diferença que nada mais faz na pesquisa, nada, não tem nada que se compare à pesquisa de campo. E tem muitas possibilidades, né, vocês podem, em organizações sociais, da sociedade civil, no conselho tutelar, no fórum, no juizado, no cartório eleitoral, daí, nos cartórios de justiça civil, nas comunidades, nos assentamentos do MST que tem na estrada, nas escolas, principalmente, assim, tem um mundo de campo que pode servir, né? E ainda tem um quilômetro City Veiga aí, quem quiser fazer nessa área também tem possibilidade. Então, assim, acredito que é muito importante que se pense no campo, já vou terminar, que se pense no campo como uma possibilidade, fica a dica, não façam coisas chatas, que só mais do mesmo, vocês vão ver que é o mais prático, e é o que a maioria faz, mas que, na verdade, vale muito a pena se você quiser fazer diferença. E tentar resumir aqui mais 2 outras perguntas que eu não coloquei nos slides, mas que fica de curiosidade, porque não vai dar tempo de falar muito. Já finalizando, uma pergunta que fazem muito. A pesquisa jurídica, ela tem que seguir aqueles métodos cartesianos rígidos? Vocês vão ver em metodologia no próximo semestre? Isso está um pouco ultrapassado. É importante vocês saberem, lógico, tem que conhecer, tem que saber como foi durante muito tempo, mas hoje o direito está muito próximo da antropologia, né? A gente tem muita abertura para isso. Gravem esse nome, Boaventura de Souza Santos. O Boaventura, ele é um entusiasta das epistemologias do Sul, da pesquisa de campo, da pesquisação, da pesquisa militante. Ele fez muito isso, ele morou um tempo no Brasil,
ele investigou os orçamentos participativos no Brasil todo, e ele fez e faz, né, ainda, ele vive aqui, vive lá, vive viajando no mundo, fazendo pesquisa de campo. Então, se vocês olharem as coisas do professor Boaventura, vocês vão ter uma prática disso, né, vão ter relatos práticos disso. Tem a história oral, tem a observação, como eu falei, né, dos relatos que você pode fazer, e especialmente as metodologias feministas, que vêm desconstruir esse ideal de conhecimento neutro, objetivo, imparcial. Antes se dizia que o sujeito e o objeto da pesquisa não podiam se misturar, que você tinha que ter... Isso já está sendo desconstruído, e assim, não uma perspectiva que o que se tinha antes não vale mais, não, mas uma perspectiva que há uma outra possibilidade e que vocês podem abrir a mente. Não fiquem fechados para aquele manual, ou para aquilo que o professor diz, né? É importante ter uma postura crítica. O professor está dizendo, mas o professor não é o dono da verdade, eu não sou. Vocês podem agora me desafiar e fazer perguntas e duvidar e questionar o que eu estou dizendo. E é importante que, desde sempre, né, vocês tenham essa postura crítica, desafiadora, questionadora, perguntadora. É isso que faz um bom profissional. E outro ponto interessante é sobre os autores, né, os clássicos. Na pesquisa tem que usar os clássicos, é importante você usar, mas é importante você usar também, né, e usar um termo que tem muito a ver com a minha pesquisa recente, que é a descolonialidade, descolonizar o conhecimento, descolonizar o saber, sair do mais do mesmo, né? Não precisa ler Foucault para sempre. Foucault é massa, mas não tem só o Foucault. Nós temos muitas pessoas que falam tão bem como Foucault sobre os assuntos. Nós temos brasileiros, nós temos latino-americanos, mexicanos e mexicanas, nós temos mulheres escrevendo, nós temos mulheres negras. Eu, na minha tese, fiz questão de escrever com mais autoras mulheres do que homens, mais mulheres da Latinoamérica, dos países latino-americanos e muitas brasileiras, né? Muitos temas eu não consegui, porque, por exemplo, violência política, não tem muita mulher brasileira falando, quase não tem, na verdade. Então, eu tive que recorrer às mexicanas, que são as bolivianas, que são autores que falam mais sobre o tema, mas no que eu podia, eu usei mais brasileiras. Então, a gente pode começar a sair do mais do mesmo, de usar só os mesmos autores, europeus, e tarará, e homens, né? Porque mulher, como o professor Francisco disse, mulher professora, mulher também faz conhecimento, também escreve, também pesquisa. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho falar de racismo, eu tenho a Angela Davis e a Bell Hooks, maravilhosas, todo mundo tem que ler Angela Davis e Bell Hooks, mas eu tenho a Lélia Gonzalez no Brasil, né, que foi uma das iniciadoras do movimento negro feminista no Brasil. Eu tenho a Sueli Carneiro, eu tenho a Djamila Ribeiro. Então, são autoras que tão importantes quanto essas outras duas. Eu acho importante a gente frisar isso para ter essa percepção de descolonizar o conhecimento e o saber. E para terminar, vou botar para vocês olharem para a tela, para a gente ler essa frase aí do Pedro Demo, que diz: para muitos parece evidente a realidade, nada mais enganoso, é precisamente o que mais ignoramos. Por isto pesquisamos, já que nunca dominamos a realidade. Quem imagina conhecer a realidade já não tem o que pesquisar, ou melhor, tornou-se dogmático e deixou o espaço da ciência, né? Então, fiquei a mensagem do Pedro Demo para interromper. Fica a mensagem do Pedro Demo para vocês refletirem sobre a importância da pesquisa. A gente não domina a realidade, a gente sabe muito pouco sobre as coisas, e é importante que a gente não se acomode e não se acostume com o que o professor está dizendo que é aquilo mesmo. Porque é o mais fácil, a vida de todo mundo é muito corrida, eu sei, a gente tem que conciliar, as mulheres mais ainda, que tem que conciliar tarefas domésticas, né, normalmente, com o trabalho e com o estudo, mas a gente pode fazer um esforço para ter criticidade, para questionar, para ir atrás, para não acreditar fielmente nas coisas, para não ler só os manuais, ler um artigo interessante, e buscar nos professores, nas professoras, que são os nossos guias, esses cliques. Então, fiquem atentos, a minha mensagem fiquem atentos aos cliques que vão surgir, quando surgirem temas interessantes, agarrem o professor Francisco, a professora Cibele, ou outros professores que
estejam perto de vocês, diga assim, professor Francisco, eu quero pesquisar sobre isso, ele vai pesquisar com vocês, e a professora Cibele também, a professora Camila também, a professora Kézia também, eu não lembro mais o nome de outro, mas eu sei que tem. Joyce Letícia. Professora Letícia. É Joyce Letícia ou são duas? Não, Joyce Santana e professora Letícia Neves. A professora Letícia, professora Joyce, agarrem nelas todas e no professor Francisco, e escolham temas, e vocês vão ver que é muito legal, faz uma diferença incrível, e lá na frente, quando vocês se formarem, a gente volta, se vocês quiserem conversar, e vocês vão dizer, assim, se fez diferença ou se não fez. Então, é essa a mensagem, fico à disposição para perguntas, obrigada pela paciência, por estarem ouvindo até agora, e estou aqui à disposição. Professora Roberta, nós que agradecemos, eu acho que tem perguntas vindo aí, né? Inclusive, estava perguntando aqui no grupo, viu, se a senhora seria a professora próximo semestre. Não, a professora Roberta, nesse momento, tem outros projetos, outros planos, né, professora? Então... quem sabe, né? Não sei. Quem sabe, né? Vamos conversando, né? Professora Roberta... Isso, mas para os próximos... Os próximos, nesse momento... Mas, professora, eu acho que a senhora tocou em alguns pontos, inclusive eu disse até a eles que era com gostinho de 2020.2, porque a gente teve agora, a professora Camila trabalhou muito a questão da leitura e da produção textual, inclusive a gente tem essa disciplina, mas nós do grupo de professores, e aí eu particularmente na perspectiva do curso de Direito, ele não ser um reprodutor, eu não vejo o Direito... e aí isso devo também aos professores que eu tive, a professora Roberta, para mim, é esse exemplo de pesquisadora, de professora, de amiga, né? Eu, na verdade, a professora Roberta Laina, quando disseram que ela ia ser nossa professora, era totalmente desconhecida no nosso ambiente, mas ela tem essa afetividade, ela tem esse carisma de imprimir a perspectiva da pesquisa no aluno de graduação, por isso que nós fizemos questão de trazê-la, porque ela não fala de algo que está no livro, ela fala de algo que ela vive, né? E a professora Roberta falou de alguns pontos que, para nós, é totalmente importante, porque, por exemplo, na leitura e produção textual, a gente muitas vezes fica habitolado no português jurídico, né? Porque a gente tem isso dentro dos concursos. Mas, na verdade, a leitura e produção textual é um viés da pesquisa, porque, na verdade, o pesquisador ele tem que dominar a fala, ele tem que dominar a escrita, ele tem que interpretar as falas que ele vai escutar, né? E nessa perspectiva que a professora Roberta nos traz, da pesquisa, a partir do interesse do pesquisador, se eu pesquiso algo que eu não tenho afinidade, que eu não tenho inserção, inclusive isso, né, professora Roberta, os mestrados têm se aberto cada vez mais, de entender o porquê você pesquisa aquilo, né? O porquê que você tem um interesse, porque isso faz parte da pesquisa, a identidade do pesquisador. Como é que ele vai pesquisar de direito penal se ele não gosta de direito penal? Como é que ele vai pesquisar direito constitucional se ele não gosta de direito constitucional? Né? Como é que ele vai pesquisar direito empresarial se ele não tem afinidade com direito empresarial? Então, isso tem sido muito mais... Eu tenho um mestrado em educação, eu fui para uma outra área dentro dessa perspectiva de me capacitar na docência, porque eu acho que a gente precisa entender a docência não como um galho, mas como um aperfeiçoamento e dentro daquilo que eu possa fazer de melhor. Então, dentro das ciências sociais, e aí o direito tem se aberto a essa perspectiva de ser uma ciência social, de ser uma ciência que está inserida dentro das realidades e permite, aí a professora falou de algo, né, da construção da pesquisa a partir da inserção no locus. Então, com certeza, a sua inserção na tese de doutorado, ela não se deu de uma transcrição meramente teórica, mas de você, dentro da sua perspectiva, de ser analista do TRE, perceber que essas candidaturas, elas são só para cumprir um coro de uma lei, né? E isso, com certeza, você já tinha uma hipótese dentro da perspectiva daquilo que os teóricos apresentam, mas a professora não ficou exclusivamente no que se supõe, mas foi além. Inclusive, eu acho que isso para o direito é bem mais real da gente começar a sair da decoreba do vade-mecum, da decoreba da lei, porque a gente não... E aí, os nossos alunos aqui, a maioria dos nossos alunos, vocês têm percebido que o curso de Direito da FADAD, nós temos feito
prospecção, de inserir vocês na crítica jurídica, de inseri-los na perspectiva da transformação do pensamento decoreba que nós temos por pensamento crítico e da oportunidade de fazer ciência jurídica. Não é de fazer direito, mas de fazer realmente sermos cientistas jurídicos, né? Então, dentro dessas perspectivas, a professora Roberta, ela traz aí uma série de pontuações, né? E isso é importante para vocês, né? Para nós, eu boto sempre o meu ouvido à escuta. A professora Roberta, ela falou de algo que é muito importante. A pesquisa, desde a graduação, ela dá um diferencial. Professora Roberta, se ela tivesse aqui mais tempo para falar, e aí, claro, você já me conhece um pouco, a gente já teve alguns contatos, inclusive eu comecei, viu, professora Roberta, o primeiro dia de aula falando da minha experiência enquanto graduando, né? E que eu sempre tive essa curiosidade, eu nunca fiquei na zona de conforto. Não. Eu nunca fiquei esperando que as coisas acontecessem, porque, na verdade, o ser profissional, ele começa na graduação. E aí, quando você vê um aluno, hoje a gente já tem um olhar, enquanto agora professor e estando em coordenação, a gente sabe quem é um aluno a partir da postura dele enquanto aluno. A gente é observado, e assim, hoje eu tenho uma rede de amigos que foram muitos meus professores, que foram pessoas que passaram pela minha vida e não fizeram só um caminho de passagem, né? Eu já tenho me encontrado com diversos professores que, quando me encontram, eles falam essa perspectiva. E por quê? Porque eu fiz um caminho desde a graduação. Sem dúvida, um caminho muito bonito, né? Um caminho muito bonito. O Francisco, a gente organizou a Semana do Meio Ambiente, lembra? A gente foi pegar lixo no meio da rua de Quixadá, limpar as ruas de Quixadá. Então, assim, muita coisa. Então, assim, isso é a importância hoje da gente encerrar esse nosso semestre, né, com essa primeira parte, com a professora Roberta, e para dar o gostinho de que a gente precisa fazer direito, precisa fazer ciência jurídica a partir de agora, né? Não é esperar para se formar, para ter OAB, para se tornar analista, técnico, juiz, magistrado, advogado, não. A gente precisa pensar, e aí, claro, o que a professora Roberta fez, eu participei eu assisti, na verdade, a tese dela, né, a apresentação, a defesa de tese, e é muito importante que a gente percebe que ela se apropria daquilo que ela pesquisa, né? E que aí a professora Roberta falou algo muito interessante, né, que eu solto para vocês. A pesquisa, ela não se desenvolve o intelecto, mas ela se desenvolve algo muito importante para nós, estudantes, né? O ato de falar, o ato de se impostar, se colocar, e isso é próprio, é claro, né? E aí no direito a gente tem isso, né? A questão da oratória, a questão da desenvoltura, de perder a timidez, e isso e a pesquisa, ela impulsiona esses elementos, né? Ela faz com que a gente saia do que eu chamo zona de conforto, né? Vamos ver aqui se tem... a gente pode fazer essas perguntas pelo chat. Eu vi já, alguém fez um comentário, que é complicado. Pronto, professora, se quiser já comentar, pode. A gente está aí na reta final, a gente tem mais uns 7, 8 minutos para fecharmos aqui a palestra e fecharmos já ao próximo momento do nosso encerramento de semestre. A Catiane de Lima, né? Acho muito complicado na área jurídica a pesquisa de dados, o cuidado, e é verdade, não é fácil, mas é um desafio e não é impossível. E a gente pode ter parcerias com as outras áreas, né? A gente pode pedir apoio, pode pedir ajuda, existem os assistentes de pesquisa, e você pode usar programas, hoje a tecnologia está muito tranquila. Antigamente a gente tinha um gravador, gravava a entrevista e transcrevia. Dessa vez foi muito tranquilo, porque eu gravei no celular, coloquei naqueles programinhas que pegam o áudio, transcreve, depois fui só conferindo as falas das minhas entrevistadas. Então, assim, é difícil, é complicado, mas não é impossível. E dá para a gente se arvorar, não é uma coisa inacessível. Claro, se você for para matemática, para estatística, aí você tem que ter uma pessoa que lhe ajude, profissional. Mas você pode fazer essa parceria na sua pesquisa e dizer na pesquisa que a estatística, os dados foram tratados usando o programa tal, ou usando o profissional tal, isso não é um problema, né? Então, é possível a gente fazer sim. Tem mais algum? Deixa eu ver. O João está falando
Acho Já que tá teve à frente falando... de um partido, é difícil mulher para candidata. Aí vai ser tema de uma próxima palestra, professora. João, eu discordo, sabe? Vou só dizer uma coisa, só uma coisa. Na verdade, a lei das cotas, né, de gênero nas eleições proporcionais, ela já existe desde 95. Desde 2009 é obrigatório, já dava tempo para os partidos terem incentivado as mulheres na política, porque o problema é que a nossa sociedade não incentiva colocar as mulheres para a esfera privada. Então, é difícil, eu sei. Eu sou chefe de cartório, trabalho em toda eleição municipal. E sei como é difícil, mas é um problema que os partidos não incentivam as mulheres a participar, né? E a sociedade, como um todo, separa mulher para dentro de casa e homem para a política. Isso tem que acabar, né? A gente tem que lutar para que acabe. Então, enfim, mas a gente pode depois marcar um dia só para falar sobre isso. Não, com certeza. Será tema de um dos próximos. Tomara que seja presencial. Se não for, a gente faz aí dentro do nosso remoto, né? Eu acho que se o Farney aqui botou, né? Gostaria de agradecer à professora Roberta pelo conteúdo e a forma de repassar para nós, que ainda estamos no primeiro semestre. Sabemos o quanto esse tema é importante para nosso crescimento, não só profissional, como pessoal também. Gostei demais e já bateu uma vontade de começar uma pesquisa. Bom, obrigada, agradeço as palavras. Comece, pode começar, tá aí, ó, Francisco, já vai ter orientador, já te arranjei um orientador. Interessante. A gente, né, professora Roberta, duas coisas que nós vamos ter aí, já antecipando um pouco das novidades que vão vir aí na fala do nosso diretor institucional, mas nós vamos ter para o próximo semestre edital de grupo de estudo e edital de monitoria, né? A partir de agora, como vocês estão encerrando o ciclo do primeiro semestre, a gente já pode ter no segundo as monitorias referentes às disciplinas que estão aí no primeiro semestre. Então, é um momento, e aí, claro, eu dos 10, vocês já sabem essa história, e a professora Roberta também, dos 10 semestres da faculdade, 6 eu fui monitor. Né? No segundo semestre, eu já estava sendo premiado com um prêmio que leva o nome do nosso diretor-geral e do mentor da faculdade. Eu ganhei o prêmio Saber, que homenageia Dom Adélio Tomazin como o melhor trabalho da área do direito, isso no segundo semestre. Né? Então, assim, não está longe daquilo que a gente quer, e por isso que a professora Roberta veio para agregar. Vocês perceberam que nesse semestre todos os nossos palestrantes, eles trouxeram experiências, e aí não podia ser diferente no nosso encerramento, e praticamente na nossa porta de vinda de 2020.2, e trouxemos a professora Roberta nessa perspectiva de falar da experiência dela, né, de sair e de nos deixar já inquietos para um 2020.2, viu, Silfarne? E não só Silfarne, aqui essa turma, eu até digo para eles, professora, isso eu digo já com orgulho, é uma turma que cresceu muito. Nós começamos logo pós-carnaval, dia 27 de fevereiro, nosso semestre. Com 3 semanas de aula, nós tivemos que interromper em virtude da pandemia. Né? E ficamos todos, não paramos em nenhum momento, paramos talvez uns 2 ou 3 dias para conseguir aí adequar o grupo de professores. Isso tem muito a ver com vestir a camisa dos professores. Os professores apresentaram e fizeram, entenderam, e os alunos compreenderam. Né? E nós fizemos um semestre, inclusive, até digo para eles, nas últimas aulas de ciência política e teoria do Estado que eu ministro, que eu ministrei a eles, como eles evoluíram, como eles cresceram. Né? E eu sempre digo, olha, vocês aqui têm futuro, e aí eu falo na perspectiva de ser um professor hoje de 4, 5 anos de vida docente, e a gente percebe quanto vocês cresceram, quanto vocês amadureceram, e quanto vocês deram passos importantes para se tornarem pessoas e estudantes com a proposta de ser estudantes, né? De não somente querer um diploma, de não somente estarem aí para ter um curso de uma carreira de ascensão, né, como muitas vezes a gente faz, né, e aí, entre essas linhas, a gente tem uma série de outros pontos que eu elogio vocês, porque realmente, quando precisa elogiar, eu elogio, quando precisa bater, a gente bate. Francisco, deixa eu só complementar, você falou aí das carreiras jurídicas, né? Lógico que a gente sabe que muitos de vocês têm sonhos, né? Juiz, promotor, promotora, defensora, e quer ser advogado, tem o pai já é juiz, enfim. E é muito legal isso, mas
até nisso faz diferença. Se você for um pesquisador, uma pesquisadora na faculdade desde o começo, você vai ter muito mais condição de passar nesses concursos, porque você vai ter muito mais condição de pensar criticamente, de fazer ter um bom desempenho, inclusive nas provas orais, né, que você tem que saber falar, você tem que saber, né, se ter voz, impostação de voz, tem que saber, né, como se portar. Vocês vão ter muitas chances disso na faculdade, e a pesquisa talvez seja a melhor delas, para você desenvolver essa habilidade que precisa para as carreiras jurídicas. Então, é uma coisa que você só tem a ganhar. A Josênia está falando da dificuldade. Josênia, não é fácil, não é simples, mas é um desafio e que é muito gratificante. É muito gratificante, vale a pena, assim, você se esforçar. São horas e horas. Eu, na minha tese de doutorado, ganhei hérnia de disco, sentada nessa cadeira que eu estou aqui hoje, foi onde eu passei quase 2 anos pesquisando, né, lógico, conciliando com o trabalho. Eu morei 2 anos no Rio de Janeiro, voltei, morei 2 anos aqui, sempre trabalhando no TRE, e consegui licença para escrever. Emendei férias com licença, com tudo que vocês possam imaginar para conseguir escrever, mas foi um tempo grande de escrita, sentado nessa cadeira. E um tempo grande viajando nos interiores do Ceará para fazer as pesquisas, né, as entrevistas. Então, assim, é trabalhoso, mas não tem nada que pague tudo isso, porque é muito gratificante. Então, vamos enfrentar as dificuldades. Só assim, Josênia, né? Para falar, e aí falo de experiência própria, vocês me conhecem já das nossas conversas. Josênia me conhece também de termos trabalhado já em um ambiente próximo. Eu nunca consegui ser o que a gente chama de estudante profissional. Eu sempre tive que trabalhar os 2 horários e estudar à noite, e os finais de semana dedicar-se a colocar o meu... E aí o que eu disse para vocês no primeiro semestre, né? Qual é o projeto que vocês têm para a vida de vocês daqui a 5 anos? Então, eu sempre fui de ter projetos. Tipo, quando eu terminei a graduação, eu já tinha meta de continuar na especialização. Continuei a especialização, comecei a tentar mestrado, né? Isso, e eu disse, olha, eu vou para a universidade pública no sentido de fazer um mestrado acadêmico, né? Não que o mestrado profissional não tenha, e aí tem sua importância, tenha seu viés, cada um, claro, que tem que se adequar dentro daquilo que me chama enquanto pesquisador. E aí eu fiz um mestrado acadêmico, os 2 anos, né? Eu defendi agora, em março, né? Dia 10 de março, eu fiz os 2 anos de mestrado sem conseguir me ausentar, até mesmo porque eu não tinha bolsa no mestrado acadêmico. Então, e aí, claro, né? Queimar a pestana, desculpe, às vezes sacrificar um pouquinho ali. A professora Roberta é louca pro carnaval, acompanhei os passos dela pré-carnaval, porque estava no final, né, tinha que entregar a tese de doutorado, né? E aí a gente faz algumas ofertas, isso próprio do pesquisador, né? E claro, né, cada um, e aí por isso que é interessante que a faculdade do Adélio Tomazin, ela traz essa perspectiva, porque a gente sabe que tem um curso noturno, que tem a maioria dos alunos eles trabalham durante o dia, né? Muitas vezes são pais, são mães de famílias, né? Ou tem já uma responsabilidade maior, mas aí a gente faz com que a roda rode, na verdade, né? E aí, claro que cada um tem que ter sua contribuição, e eu falo por experiência própria. Às vezes eu falando com a professora Roberta e dizendo o que eu fazia, né? Estou em tal canto, e ela diz, eita, que está corrido, né? E já estou pensando um outro passo. E ela diz, respira, né? Por quê? Mas a gente precisa... e aí, claro, a pesquisa, ela requer tempo, ela requer dedicação, mas ela requer, acima de tudo, o prazer. Eu acho que a gente faz pesquisa por dizer que aquilo vai contribuir. A minha formação vai sair da zona do livro, da zona da escrita, da internet, e vai fazer história e vai contribuir com a sociedade. Né? Eu acho que a gente precisa, e aí por isso que eu digo a vocês que vocês não são operadores, vocês são cientistas jurídicos, né? Porque a gente opera máquina. Na verdade, nós somos cientistas, nós fazemos ciência, né? Quer seja ainda ciência muito na caixinha do referencial bibliográfico, mas aí a gente está, né, professora Roberta, estamos começando a mudar essa história, deixarmos a zona de conforto do direito para entrarmos realmente na zona. Isso não quer dizer que isso não é pesquisa, mas a pesquisa ela tem que ter, e aí a professora Roberta, ela tem esse mesmo, e por isso que a gente é amigo, né? A pesquisa ela precisa ter um viés de contribuição e deixar uma parcela daquilo
que eu pesquisei, daquilo que eu me dediquei e que eu contribuí com a sociedade. Isso é maravilhoso, e todos vocês estão aqui, nessas bolinhas que eu não vejo o rosto, podem ser essa pessoa, né? Podem ser um grande contribuidor, contribuidora para Quixadá, para a cidade de vocês, se pensarem temas que liguem o direito às questões sociais mais relevantes, né? Com certeza, não tenho nem dúvida. Professora Roberta, a gente vai... claro que o evento continua, o encerramento continua, a gente tem agora, né, em seguida a fala do nosso diretor-geral, Dom Adélio Tomazin, e logo em seguida tem o nosso diretor institucional, inclusive ele traz novidades para todos nós, né, para nós professores, para nós alunos, né, para a comunidade quixadaense, que isso aqui a FADAD ela vem com essa proposta, viu, professora Roberta, de fazer uma educação diferente, ou seja, uma educação de inclusão, né? Inclusive, assim, a gente tem uma série de propostas, né? E isso tem sido muito evidente, de fazermos o diferencial dentro de um preço justo, de uma condição que traga uma qualidade, isso vocês têm percebido enquanto alunos, né? E dando respaldo a uma instituição que tenha respeito e que tenha um espaço de ciência dentro do ensino superior, né? Então, professora Roberta, muitíssimo obrigado. Vou deixar para você fazer as considerações. Não vou chamar de senhora, vou chamar de você. Fazer as considerações finais, tá? E aí, em seguida, a gente passa a palavra do nosso diretor-geral. Ele gravou um pequeno vídeo para esse momento de encerramento. E desde já, professora Roberta, o meu muito obrigado. Né? Espero que a gente tenhamos aí outros momentos. Espero contar com a professora no nosso grupo de professores futuramente. Eu acho que será um crescimento, quem sabe, né? Mas, assim, muitíssimo obrigado. A senhora sabe de toda a... Senhora não, você sabe de toda a minha afeto, né? Isso já é público, é notório, eu tenho um grande carinho. Você está na minha... Professora Roberta, eu esqueci de dizer, estava na minha banca de examinadores de apresentação de TCC, né? Eu fiz questão. Professora Roberta, inclusive, era o terror da faculdade, né? Porque ela chegava com o TCC todo marcado com post-it. Para ler, né, não? Aí eu ficava, tu vai escolher a Roberta para ser examinadora? Eu disse, vou, porque eu acredito, eu acho que ela tem incrível, ela vai contribuir, e como contribuiu, é tanto, inclusive, que eu saí da pesquisa, da graduação, já fui direto para especialização e dei continuidade com as indicações dela, né? Inclusive, assim, o professor Roberto teve esse momento marcante, ela participou do meu trabalho de conclusão de curso enquanto examinadora, né? E ela está marcada tanto no meu caderno, na minha graduação, né, no TCC, quanto nos 2 TCCs, das 2 especializações que eu já fiz, e também no mestrado, no texto de mestrado, inclusive até mandei para ela, está lá o nome dela gravado nos agradecimentos, porque ela realmente marcou, né? E isso é afetivo, né? É afetivo, é gratificante, e até de professora Roberta, que eu sou um outro Francisco depois que eu fui monitor de professora Roberta. Isso eu digo escancaradamente, por quê? Porque ela me fez ver o horizonte de alguns elementos que eu não consegui identificar, e que isso deixou marcado na minha perspectiva de pessoa, né? Ela sabe disso, e muitíssimo obrigado, professora, né? E deixo agora as considerações com a professora. Assim fica difícil falar, né? Porque eu estou até emocionada. Obrigada. Não sei, sem palavras, assim, fico muito feliz. Acho que não tem momento mais gratificante para uma professora de ter de ouvir um depoimento desse, de saber que a gente ajudou e fez parte, e assim, você também é muito importante, porque é uma troca, né? Não existe isso de ser o professor e o aluno, a gente sempre tinha uma relação muito horizontal, e isso foi importante, essas trocas todas foram importantes. Fico muito feliz de ter feito parte dessa forma, e digo que a recíproca é muito verdadeira, todo o carinho, toda essa parceria, e assim, pode ter certeza que, da mesma forma que eu contribuí para você, você também contribuiu para mim, porque eu não sou uma professora sem os alunos, né, sem os meus pesquisadores, sem os meus monitores, e assim, você vive hoje essa vida docente e sabe como é importante a gente ter excelentes alunos do nosso lado, e você foi um desses, então, sou só agradecimentos, muito obrigada, adorei estar aqui, espero voltar mais vezes, quem sabe, nos próximos meses vai ser um pouco difícil, né, porque
uma outra etapa da vida aí surgindo. Mas, quem sabe, mais para frente, tá? Eu amo Quixadá, amo dar aula, então adoro, enfim, se a gente não conseguir disciplina, a gente vai para palestra, quando acabar esta pandemia, encontrarem vacina, tudo fica mais fácil, vai ser um prazer voltar nessa cidade que eu amo, então, assim, estou à disposição, quero agradecer a Joyce, a todo mundo que está falando comigo, Antônio, Marília, Letícia, estou à disposição, tenho redes sociais, sim, Roberta Laena, Facebook, Instagram, Twitter, meu e-mail, robertalaena@gmail.com, ou então, se não conseguir, pede o Francisco, mas é fácil, só botar Roberta Laena que vocês me acham. Nem sempre eu consigo responder na hora, porque época de eleição municipal é uma loucura na vida de um servidor do TRE. E já começou, trabalhando o dia todo, mas quando dá, eu respondo sempre que possível. Então, podem me adicionar, podem falar, podem perguntar. Se for para incentivar a pesquisa, então, mais ainda. E fico muito feliz de saber que Xadá tem uma instituição com esse perfil, com esses professores, e principalmente um curso de Direito coordenado pelo Francisco. Vocês estão em excelentes mãos. Eu digo isso conhecendo o Francisco, por ele ter acompanhado a trajetória dele desde a graduação. Ele tirou 10 no TCC, morrendo, o pessoal dizendo para ele me chamar para a banca, e a monografia dele estava excelente, estava toda riscada e grifada, porque eu tenho que ler, né? Se eu sou chamada para a banca, eu tenho que ler. Ainda tá guardado até hoje, viu? Ainda tá guardado aqui as anotações. Tirou 10 merecido, porque ele é um excelente aluno, pesquisador, não tinha como ser diferente, e fico muito feliz de saber que você está à frente da instituição, isso dá uma alegria imensa, e saber que é uma instituição séria, só em você como coordenador, eu tenho plena certeza que é uma instituição séria, vocês, alunos e alunas, podem ficar seguros que são excelentes mãos, e acredito que é uma grande vitória e conquista da sociedade quixadaense, né, porque a gente sempre é bom, precisa, mas acima de tudo é bom a gente ter coisas de qualidade, e vocês com certeza têm, então fico muito feliz, hoje é só alegria e felicidade, obrigada mais uma vez a todo mundo que está comentando, dando os parabéns, obrigada mesmo, um abraço a todos vocês, fico à disposição e vou ficar aqui para ver os encerramentos. Ótimo, professora, só um adendo aqui, a nossa, se a gente tivesse combinado a blusa, não tinha sido tão parecido, né, porque as cores ficaram tonalidade. Ainda me disse a sintonia, viu? Não, estamos em sintonia. Professora Roberta, então, a gente agradece por você ficar aqui conosco, né, a gente vai ter a fala ainda do nosso diretor-geral, e vamos ter também a fala do nosso diretor institucional, acho que, e fico muito grato, porque a professora Roberta está dedicando aí a noite dela para ficar aqui nesse encerramento, né, e muito grato, né. Fernando, agora é contigo, da técnica aí, o Fernando agora vai passar para a gente um pequeno VT, né, uma pequena fala do nosso diretor-geral, né, é importante que todos nós fiquemos, porque em seguida a fala do diretor-geral, nós teremos a fala do diretor institucional, e que traz aí novidades para todos nós que fazemos a família Faculdade Dom Adélio Tomazin. Então, professora Roberta, a gente ainda se vê por aqui, né, e o meu abraço, meu fraterno abraço, meu virtual abraço, e muito grato por esse momento. Eu que agradeço. Sabe quanto eu estou feliz por saber desse momento, e os alunos também serem muito receptivos e terem entendido a proposta, e estão entendendo a proposta da nossa faculdade. Carissimo professores e estudantes da FADAT, terminou o primeiro semestre de Direito da nossa faculdade. É natural comemorar esta data. É natural também fazer um balancete deste semestre. Antes, porém, de fazer o balancete, parece-me necessário recordar que este semestre será recordado na história da Faculdade FADAT como o semestre do coronavírus. Esta epidemia desfez o projeto normal das atividades acadêmicas e da vida normal de toda a faculdade. Mas a Covid não só atingiu a organização,
ele atingiu a sua vida, a vida dos professores, dos estudantes, marcada normalmente por um ritmo secular, aulas presenciais, feriados, provas, trabalhos, e enriquecida pelo relacionamento interpessoal, seja dos alunos, seja dos alunos com os professores e com a diretoria da faculdade. Recordada esta situação que influiu no semestre de maneira muito forte, eu gostaria de fazer um pequeno balancete. Em primeiro lugar, professores e estudantes merecem ser parabenizados pelo engajamento no enfrentamento da emergência do coronavírus. Nós, da diretoria, nem um momento nos sentimos sozinhos. Professores e alunos formaram com a diretoria um bloco, um muro de resiliência à epidemia. Segundo elemento do balancete, a proposta das aulas à distância foi acolhida, como diria, com entusiasmo, tanto pelos professores como pelos alunos, os quais, apesar da novidade no projeto acadêmico, souberam se adaptar positivamente e também proveitosamente. Positivamente e proveitosamente. Terceiro, o resultado no nível acadêmico das aulas à distância foi mais do que satisfatório. Na avaliação da diretoria, tanto pela perseverança quanto pelo aproveitamento. A epidemia, a falta de aula presenciais estimularam, este é o quarto elemento, a diretoria e o corpo docente a buscar outro caminho para manter a coesão interna da FADAT e alunos. Isso se realizou através de videoconferências sobre argumentos e temas relacionado com o curso de Direito e, portanto, de interesse da coletividade acadêmica. Estas videoconferências exigiram um empenhamento não comum, sobretudo para achar palestrantes de renome e peso cultural. A FADAT considera este esforço e realização algo extremamente importante e valioso. Este é o balancete que certamente será completado pelo estimado e querido Dr. Zenilson, verdadeira alma e motor da nossa FADAT neste semestre. Caríssimos, após o balancete, acho que é meu dever acrescentar algo mais. Jesus, um dia, olhando para a multidão que o seguia, falou de um fulano que queria construir uma torre e disse aos discípulos e curiosos que era necessário que esse empreendedor olhasse se tinha com que começar e terminar a construção da torre, porque se deixasse a obra pela metade, teria sido objeto de chocatas. Meus queridos, começar
dar o primeiro passo é importantíssimo, mas isso perde todo o seu valor se depois não se continua a caminhada até chegar à conclusão da obra. Tenha presente a meta, o fim. Não se deixe vencer pelas dificuldades que são inevitáveis e de todo tipo. Um dia vocês se sentirão orgulhosos de ter superado tudo e de ter superado tudo com sacrifício. Outro dia, Jesus afirmou que tudo nasce do coração, tanto o bem como o mal. Se você tiver um coração bom, honesto, reto, generoso, você será tudo isso. A bondade, a honestidade não está nos livros ou na memória, está no seu coração. Então, para o seu bem, cuide desse coração e será feliz na terra e muito mais no além. Outro dia ainda, Jesus disse: você sabe dizer se vai chover ou se vai fazer calor, ler os sinais dos tempos. Porque não sabe distinguir o bem e o mal. Caríssimos, tenha olhos para ver o bem e o mal. Tenha o senso moral ético para julgar concretamente o que está acontecendo ao seu redor, o que acontece no mundo, mas em particular no Brasil. Aprenda de cada fato, de cada comportamento, o que faz um homem bom. Se você for bom, homem da lei bom, você será feliz e o Brasil será melhor. Caríssimos, cumprimente seus familiares, que Deus o preserve desta epidemia e até o próximo semestre, se Deus quiser. Professor Zanilson, é com você Posso agora. Posso entrar, então? Pode, Muito já bem. a fala é sua. Muito obrigado. Eu quero iniciar esse bate-papo final deste semestre agradecendo a professora Roberta Laena pela sua brilhante explanação. Eu estive acompanhando um pouco a sua desenvoltura, a sua palestra, o seu conteúdo, mas, acima de tudo, o seu entusiasmo e a motivação que tentou passar para os nossos alunos. É muito oportuno tudo que ela falou, e me emocionou também perceber essa relação, esse elo afetivo até, entre o professor Francisco e a professora Roberta, como uma continuidade de uma mestra que olha, que acompanha o crescimento do seu discípulo e vê a desenvoltura, e foi nitidamente percebido aí entre ambos esta emoção, e isso reflete numa gratidão, e também para perceber para os nossos alunos poderem perceber que há um caminho a ser trilhado, um caminho a ser perseverado, e que é uma resposta quando encontra professores que estão imbuídos e tentando dar mesmo a mão para que outros possam crescer. Eu acho que por isso que o professor Francisco se emociona, e a gente tem percebido o seu cuidado, a sua atenção nos seus alunos, enquanto professor, mas também enquanto coordenador do curso, de tentar trazer estes laços, e mais que isso, trazer todo esse entusiasmo para que essa juventude consiga e se desenvolver, não só na vida acadêmica, mas, acima de tudo, na sua vida pessoal e profissional. Então, eu quero agradecer ao professor Francisco e também à professora Roberta por essa sincronia
neste webinar, que foi assim muito útil para fechar esta palestra de motivação que nos foi apresentada. E vejo que também foi oportuno, porque os nossos alunos tiveram esse semestre um conhecimento e uma dedicação muito grande da professora Camila em passar sobre a linguagem, e no próximo semestre nós já vamos entrar aí com metodologia do ensino, e essa palestra eu acho que vem aí nos motivar, vem nos dar um pontapé, um startup aí nessa entrada para o que vai vir no próximo semestre. E também com as novidades que já a gente vai poder mencionar um pouco, que tem muito a ver também com o que foi dado aqui nessas palestras aí, que são as monitorias, os grupos de estudo, as revistas, enfim, isso eu vou dar para depois. A palavra de Dom Adélio foi muito sábia, primeiro por fazer um agradecimento, um reconhecimento, um agradecimento do esforço do coordenador do curso, todos os professores e também da nossa equipe. Por sinal, professora Roberta, eu quero dizer que a FADAT ela tem quase uma equiparidade aí, uma igualdade aí do número de homens e mulheres. Nós, naturalmente, e essa é uma característica minha em todas as instituições da qual eu já passei, de buscar esta paridade, não apenas como uma defesa do gênero ou uma defesa das realidades, mas é porque eu acredito muito no trabalho da mulher que tem essa capacidade múltipla de fazer, de interagir. O homem, com todo respeito, ele é mais vertical, a mulher consegue ser mais horizontal, mais dinâmica, e aí a gente tem buscado essa paridade naturalmente na nossa equipe. Tanto que as nossas professoras, nós estamos aí em desacordo aqui até, nós temos um professor homem e 4 professoras mulheres, né? E na coordenação temos o Francisco e a Cibele para contrapor aí como subcoordenadora para a gente dar essa sustentação. Mas é só uma brincadeira em cima de tudo aquilo pertinentemente que a senhora falou. E, então, voltando aqui ao que eu estava falando do Dom Adélio, que ele começou muito bem fazendo esse agradecimento a toda a equipe, a todos os professores, os alunos, e isso é muito importante porque a gente sabe que nós fomos atropelados por algo que não estava nos nossos projetos, nos nossos planos, nem no nosso dia a dia, e que era muito maior do que nós mesmos, que independe da nossa vontade, independe das nossas aspirações. E foi esta pandemia que veio dar uma balançada no mundo, que veio dar balançada no nosso cotidiano, e balançada também até nas vidas pessoais, que a gente tem que repensar a nossa história e também os nossos modelos. E nós a FADAT nasceu ao meio dessa turbulência toda. E nós tivemos uma atitude muito madura, muito profissional da nossa equipe e também toda uma paciência e uma atenção e um zelo dos nossos alunos, dos quais nós temos aqui um agradecimento muito especial a fazer por deles, pela paciência e a perseverança de se adaptar a todas estas mudanças que fomos obrigados a trazê-las para a nossa vida, para o nosso cotidiano, mas que hoje, encerrando, olhando para trás do semestre, a gente percebe como a gente evoluiu bem e como soubemos, instituição e alunos, os docentes, tirar proveito desta situação imposta, mas que a gente conseguiu avançar e estamos terminando muito bem, graças a Deus e a cada um. Quero agradecer também, principalmente, os alunos que perseveraram. A gente sabe que nessa trajetória, por razões mais diversas, por motivos mais nobres até, alguns tiveram de interromper o seu sonho, de interromper esse processo, mas aqueles que perseveraram, mesmo ao meio de tantas dificuldades, que seguiram em frente em todos os tropeços que poderiam causar, todas as mudanças, as adaptações, e também as realidades de isolamento, realidades de perdas financeiras, realidades das mais diversas, de adaptar-se a esses novos processos, esses novos métodos, e os alunos perseveraram. Muito obrigado a cada um deles e quero parabenizá-los, porque sonhar é bom, mas realizar é o que importa. Ficar só no sonho não leva a nada. A gente tem que pôr a mão na massa e transformar esse sonho em sucesso. E como dizem por aí, eu não sei, não recordo agora quem, também não vem ao caso, sucesso é 5% de inspiração e 95% de transpiração, de dedicação, de suor, de perseverança, de garra. Eu sei que não é fácil, mas ter coragem de seguir em frente é que diferencia aqueles que vão chegar lá na ponta. E eu espero que cada um dos alunos que aqui estejam
chegou na ponta agora neste semestre, mas que chegam também na ponta como profissional, como pessoa, como pessoas que poderão e farão a diferença na nossa história, contribuindo efetivamente para o engrandecimento das realidades de cada cidade onde eles estejam, principalmente aqui do Quixadá, que a grande maioria é daqui, e que possam fazer diferença nas suas vidas e também na vida da sociedade. É verdade que a FADAT, apesar da sua juventude, ela conseguiu se adaptar muito bem a todas estas mudanças. E, rapidamente, ela implementou as aulas remotas, buscando e identificando quais seriam as tecnologias, as melhores tecnologias para serem usadas, para serem partilhadas, para poder envolver os nossos alunos, para transmitir com segurança, com o esforço grande dos nossos professores, que tiveram de mudar de uma hora para outra a sua metodologia de aula. Uma coisa é uma aula presencial, outra coisa é uma aula à distância, onde tem que ter um esforço maior para ter a sensibilidade até do entendimento dos alunos, acompanhar os alunos sem estar olhando nos olhos, sem estar olhando nos movimentos. Então, é um desafio que não éramos acostumados com isso. Então, tivemos que nos mudar, trocar o pneu do carro andando, quase aí, né, uma comparação meio grosseira, mas foi quase isso que teve que ser feito. E, graças a Deus, a meu ver, que eu tenho acompanhado de perto a evolução toda dessa implantação e o complemento desse semestre, eu tenho visto que foi um verdadeiro sucesso. Também a FADAT fez um esforço de melhorar a comunicação entre os grupos, entre nós, entre os alunos, entre a comunidade, através de um atendimento no WhatsApp, através de um e-mail institucional, enfim, várias iniciativas para que a gente pudesse estar mais próximo dos alunos e entender quais seriam as expectativas maiores, quais eram os medos, os receios, quais as dificuldades, para a gente juntos encontrar alguma resposta. Eu acho que isso também foi um fator muito positivo e, evidentemente, que isso nos levou ao uso de várias tecnologias e tecnologias de pontas que facilitaram e que facilitam e que eu acho que vai fazer parte da nossa vida, mesmo com o fim da pandemia, vai nos inserir dentro desse modelo tecnológico que de avanço, que ao contrário de atrapalhar e criar distúrbios, eles vão facilitar o nosso processo de aprendizado. E quantas coisas foram inovadoras e quantas coisas a direção, principalmente a coordenação e os docentes e toda a equipe conseguiu trazer para os nossos alunos como um complemento, já dado essa dificuldade das aulas remotas, como um complemento de levar o conhecimento, de levar a formação adequada, da gente poder cumprir com fidelidade, com qualidade, aquilo que nós estamos propostos, aquilo que nós estamos propondo no nosso projeto pedagógico, na nossa estrutura curricular, na realização de vários webinários, com profissionais das diversas áreas, sempre fazendo um link com as disciplinas que estavam sendo ministradas, com os seminários também realizados. Tudo isso é parte desse complemento do conhecimento que a FADAT, através da sua equipe e dos seus docentes, tiveram cuidado de passar nesse tempo de inovação, digamos assim, para os nossos alunos. Então, é um esforço coletivo. Nós não teríamos conseguido nada disso, a FADAT não teria conseguido nada disso se não tivesse o apoio da sua equipe, dos seus docentes, mas também a compreensão, a paciência, a colaboração dos seus alunos. Então, eu quero abrir o meu coração de agradecimento e parabenizar muito a cada um deles. E é claro que o mais importante de tudo isso é que nós todos, enquanto equipe, enquanto instituição acadêmica, enquanto essa comunidade acadêmica, nós estamos atentos e dispostos de seguir em frente, verificando as realidades individuais, verificando as possibilidades da gente poder encontrar caminhos para que cada um possa dar continuidade ao seu projeto de ter um curso superior. E isso não é nenhum favor que nós estamos fazendo, apenas um reconhecimento de nos ter escolhido, enquanto instituição, para fazer parte da história de vocês, da história dos nossos alunos, na complementação da formação para transformá-los em um bom profissional. E, então, esse é o meu reconhecimento e a minha gratidão por tudo isso nesse semestre. E, quanto isso, nós já estamos nos preparando para o próximo semestre, sem vias de dúvidas, tanto com a possibilidade do retorno das atividades presenciais, e aí nós estamos aí tendo todo um cuidado de formar um protocolo
sanitário, de acordo com a legislação, de acordo com as autoridades sanitárias, educacionais, para que a gente possa transmitir segurança para a nossa equipe, também para os nossos alunos e para a comunidade externa. Então, faremos isso com máxima tranquilidade, mas nós estamos perseguindo isso. E nós vamos estar prontos para, sinal verde abrindo, a gente começar com as aulas presenciais. E talvez aí trazendo uma modalidade que também é inovadora e que a gente percebe que é justo fazer. Porque tem alguns alunos que possam morar com grupos de riscos, ficar temeroso de vir, e como há uma permissão do Ministério da Educação de que a gente possa estender as aulas remotas até o dia 31 de dezembro deste semestre, ou seja, por todo esse próximo semestre, então é com muita probabilidade que a gente vai fazer um semestre diferenciado com as duas realidades, a realidade presencial e uma realidade remota, onde o aluno poderá optar de qual modalidade escolher, dependendo, evidentemente, como eu falei, do grupo de risco dele, para que, se ele tiver algum incômodo de estar presencial, ele possa dar continuidade ao seu semestre também de forma remota. Evidentemente que nós vamos legislar sobre isso, vamos mostrar quais são os caminhos, os direitos, os deveres, os comportamentos de tudo isso, e oportunamente a gente vai partilhar com a comunidade acadêmica, dando esta opção para que o aluno possa escolher a sua forma de estudar no próximo semestre de 2020. E outra novidade é que somos instituição nova, mas que finalmente a gente conseguiu fazer adesão ao ProUni e ao FIES. Então, os alunos podem já pleitear esta forma de financiamento. O ProUni nós teremos bolsas de 100% e também bolsas de 50%, bolsas proporcionais, e tanto para os alunos que estão matriculados, que são os nossos alunos atuais, também como aqueles ingressantes. E o FIES, também com todas as modalidades dos FIES, que tem bolsa de 100%, outros tipos de bolsa, e aí não me vem agora na memória, e nem é o momento da gente falar sobre o FIES especificamente, mas já está no nosso site e tem todo um acesso fácil no próprio site do Ministério, explicando o que são essas duas modalidades. Mas a FADAT aderiu e já se pode pleitear. Inclusive, nesse momento, já estão abertas as inscrições do ProUni. Abriu ontem e vai até o dia 17, então a gente estimula para aqueles alunos que assim quiserem pleitear, evidentemente, correspondendo com as regras daquele programa, e que possa já pleitear a sua bolsa. Outra coisa que também nós estamos ampliando bastante para esse próximo semestre é o parcelamento próprio da instituição, o nosso programa Mais FADAT, que a gente fez esse semestre com um número bastante restrito, mas nós vamos ampliar bastante para esse próximo semestre. Então, já está também no nosso site, o Mais FADAT, o aluno paga 50% da mensalidade, e o restante, depois de formado, sem juros, sem complicação, com muito fácil acesso. Então, é mais uma das vantagens aí que nós estamos trazendo em resposta a toda essa crise, porque a crise da pandemia está passando, mas a gente sabe que a crise socioeconômica ainda vai demorar um pouquinho a encontrar um caminho a se estabilizar, e na sensibilidade que nós temos, e porque nós somos uma instituição de inclusão, isso é um fato, nós nascemos para isso. Aliás, nós só nascemos porque quisemos ser assim. Não teria mais sentido, nem do Adélio, nem eu mesmo com a idade que temos, e por tudo aquilo que a gente já trabalhou em educação em Quixadá, tentar trazer uma nova instituição se ela não tivesse essa característica muito arraigada na sua missão, nos seus valores. Evidentemente que também nós vamos ter outra grande novidade, é que ainda no final desse mês nós estaremos lançando o nosso programa de pós-graduação e também dos cursos de extensão, com duas novidades. Nós estamos trazendo duas escolas, uma escola de ensino jurídico e uma escola de gestão. Então, essas duas escolas vão ser a base, o alicerce, para todas essas iniciativas, e aí vem de pesquisa, de extensão, de pós-graduação, e nós estaremos realizando o lançamento através de um seminário que nós vamos divulgar oportunamente, mas será, eu acho que dia 4 de agosto, se não me falha a memória, é a data desse seminário, e vai ser o lançamento
destas duas grandes escolas que vão aí dar um estímulo, até casou bem com toda a palestra que a professora Roberta deu para nós. E dentro também desse programa, desculpe, daquilo que a gente já tinha comentado, nós vamos aí abrir também esse semestre os grupos de estudos, já para o começo, uma incipiente aí de uma pesquisa, iniciação à pesquisa, e também o trabalho e a implantação das monitorias. E, evidentemente, que teremos a revista jurídica, que já está sendo bastante trabalhada pelo nosso coordenador, o professor Francisco, está aí já elencando um grupo de professores para dar consistência à nossa revista, que vai aproveitar, evidentemente, todo esse trabalho que vão ser desenvolvido pelos nossos alunos através dos grupos de estudo, das pesquisas e dos seus trabalhos, enfim. Então, tudo isso vai ser uma realidade para 2020.2. Nós já estamos aqui anunciando, porque faz parte daquilo que a gente quer ser. Nós nascemos muito bem. Somos a única instituição do Sertão Central a ter um credenciamento com nota máxima do MEC, a ter um curso de Direito com nota máxima do MEC, mas, como disse Dom Adélio, o primeiro passo é muito importante, é importantíssimo. Mas se ficar só nele, perde todo o seu valor. Então, nós estamos mantendo todo o nosso esforço para que a gente possa continuar sendo essa instituição nota 5, não é pela nota em si, mas é pela qualidade que a gente quer trazer nas nossas atividades, no nosso ensino, e agregar isso para os nossos alunos, para que possam ser agentes de transformação desta sociedade de fato. E quero também, já encerrando aqui a nossa pequena fala, dizer para os nossos alunos que a gente tem sensibilidade da situação financeira de cada um. Então, o nosso setor financeiro está mantendo contato com cada um para vendo as realidades, que a gente possa tentar facilitar aquilo que é possível. E estamos lançando para a rematrícula uma grande promoção, que deverá sair amanhã. Mas é uma grande promoção. Evidentemente, para os alunos que tiverem adimplentes. Nós vamos pagar, se não me engano, é uma coisa de R$150 como rematrícula, uma coisa simbólica, e ainda pago em 2 meses, julho e agosto. E a segunda mensalidade só vai ser paga em setembro. Apesar que a gente sabe que há um esforço coletivo para isso, vocês sabem disso, ninguém pode me desmentir, contra fatos não há argumentos, do esforço da FADAT tem em concessão de inúmeras bolsas, em concessão de inúmeros programas de desconto, para que, mesmo trabalhando com a menor mensalidade de um curso de Direito do Sertão Central e, quiçá, do Ceará, a gente ainda tem um programa de incentivo, porque o aluno que a gente está buscando e está querendo é um aluno de qualidade, mas também que venha da comunidade mais carente, porque a gente sabe que as pessoas mais abastadas buscam outros caminhos, e a gente quer que cada um, você, esse homem e essa mulher que quer estudar, que quer fazer a diferença, e a gente vai tentar dar esta oportunidade. Finalizo, professora Laína, agradecendo mais uma vez a sua contribuição, belíssima contribuição no nosso encerramento, que muito nos honrou, esse encerramento do semestre. Agradecer de forma especial ao professor Francisco, coordenador do nosso curso, a professora Sibéria, a sua auxiliadora direto, as nossas professoras Joyce, Letícia, Camila, Kessia, e também aos nossos colaboradores, da área da TI, da Secretaria Acadêmica, enfim, de toda a equipe, e eu não vou dizer o nome porque somos muitos, mas eu quero realmente externar o meu sincero agradecimento. E a mensagem que eu tenho no final é fé e esperança. 2022 está chegando e vamos ser melhor. Muito obrigado. Eu sou Francisco, com você. Pronto, só agradecer, né? Os detalhes da promoção aí da rematrícula, a gente vai estar disponibilizando, né, Zé, no site, a rematrícula tem uma promoção, realmente. Cada aluno vai receber um e-mail particular com essa promoção, é só divulgado entre os alunos. Pronto, vai ter todo esse contato com vocês, tá certo? Desde já, muito obrigado, professora Laína, né, professora Roberta Laína. Zé Nilson fez me emocionar, eu estava aqui me segurando, né, mas realmente, viu, Zé Nilson, realmente, a professora Laína, ela teve uma importância, e aí nós percebemos, os alunos perceberam também isso, que
todos os nossos palestrantes, eles entenderam a missão da FADAD, por isso que a gente teve um sucesso tão grande em todos os eventos que nós promovemos, pensando nos alunos. Eu acho que nós pensamos nos alunos não somente no pensar do aluno, mas no pensar em fazer o ensino que a FADAD pretende nos cursos de Direito e Administração e nos demais que virão aí nos próximos projetos da gente. Então, professora Roberta, muitíssimo obrigado. Professor José Nilson, muito obrigado também pela confiança. Eu sempre digo, José Nilson, sou muito grato. Eu tenho também uma história de vida particular com o José Nilson no sentido do acolhimento que ele fez em determinado momento da minha história, e isso também é gratidão. Acho que a gente tem que ser grato às pessoas, né, a toda a equipe, a todos os professores, as professoras, né, e dizer um nosso muito obrigado aos alunos, porque realmente eles entenderam e cumpriram, e estão aí já com o pezinho em 2020.2, né, por isso que a professora Roberta Laena veio já dando esse gostinho. Nós já tivemos, viu, Zé Nilson? A professora Camila até ressaltou aqui, nós tivemos agora recente, dentro da perspectiva do trabalho da professora Camila, uma aluna que produziu e que teve um artigo aceito já para o Comped, né? Nós já estamos aí... Nós Parabéns, tivemos aí, a professora Camila, ótimo. né? Então, assim, todos os professores, interessante que nós vemos muito isso. Se os alunos perceberem nos relatos deles, as disciplinas elas foram se interligando, e isso é importante, né? Dentro da proposta da nossa faculdade. Então, uma boa noite, tá? O meu contato está aí, fica disponível. A gente não está de férias, a gente, na verdade, está trabalhando já o 2020.2 e fazendo o que a FADAD veio a fazer, né? Ser uma instituição que preze, que prime pela qualidade do ensino e pelo respeito na perspectiva de crescimento da educação superior no nosso sertão central, né, no nosso Ceará. Então, boa noite, se encerra-se aqui o nosso evento, e desde já agradecemos a todos que estiveram até agora